Então, assim, bem complicado, porque não tem mais, eu não vejo, por exemplo, o time do Grêmio, aquele time aguerrido, aquele time forte, ou tecnicamente um time que consiga sair com isso com uma facilidade maior. Eu não vejo. Você vê, o Mauro falou sobre o Diego Costa, né, hoje, né? Não tem um camisa 9. Não, é muito pouco, né? Você não tem um jogador apenas e você não consegue produzir nada. Queria falar assim. Olá, fãs de esporte! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Sport Center para vocês e a gente vai falar muito do Grenal que acabou de terminar, a vitória do Inter e muito, mas muito complicada essa derrota para o Grêmio. Mas a gente ainda vai falar de Vasco e São Paulo. Vamos fazer um pré-jogo aqui de Vasco e São Paulo. Teve protesto do Fluminense que amanhã joga com o Flamengo. Tem muita coisa para a gente conversar aqui nesta noite de sábado. Sabadão, Mauro, tudo bem? Sabadão, Marcela, boa noite para você, Zé Elias, um abraço enorme a quem está nos acompanhando. Sábado, não foi um jogo maravilhoso o Grenal, mas assim, é difícil ser jogão. É sempre aquela briga, né? Aquela rivalidade enorme, uma das maiores do mundo, então a gente já espera um jogo meio travado, mas acho que tecnicamente até poderia ter sido melhor. Muito ruim para o Grêmio o resultado, vamos ver o que o Renato vai dizer. Se eu não me engano, ele não ganhou as 4 que jogou, não havia ganho as 4, já vai para 5 depois que voltou a jogar. É isso. Fez nenhum ponto. É difícil. E o Inter fez 10. Então a gente vai dizer, mas os dois passaram praticamente pelo mesmo problema, né? A tragédia lá no Rio Grande do Sul afetou os dois, um com o CT, com o campo, mas enfim, os dois ficaram sem jogar e todo o problema psicológico. Mas o Inter já fez 10 pontos depois disso, com a vitória de hoje, e o Grêmio não fez nenhum. Então, essa história de falar, mas falta um jogo a mais, ou faltam 2 e tal, mas tem que fazer os pontos, né? Não adianta querer ficar contabilizando pontos enquanto você não joga. Vamos ver o que o Renato faz e como é que o Grêmio sai dessa aí. Sim. São 2 jogos, tá? Faltam 2 jogos, a diferença. O Grêmio e o Internacional têm 9 jogos apenas disputados. A gente está na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas outros times também estão com esse número de jogos. A gente vai para o intervalo já. Antes eu quero dar boa noite para você, José. Tudo bem? Boa noite, Marcela. Que alegria. Fazia tempo que a gente não fazia um Sport Center, hein? Fazia muito tempo. Não sei o que foi que aconteceu. Os horários estão... A escala tentando nos separar, mas estamos sempre juntos. Nada, prazer, né? Depois de tanto tempo. Verdade. Mauro, eu concordo com o Mauro, concordo com você também, Marcelo. Não foi um jogo plástico, né? Um jogo bonito, um jogo, você fala assim, aquele mesmo, eu achei que foi pegado no finalzinho. Um jogo muito de meio campo, um jogo em que as duas equipes procuraram se defender um pouco mais. E olhando a tabela, dentro do que o Mauro estava falando, o Grêmio precisa realmente começar a ganhar pontos. Né, porque a gente está vendo o Criciúma, que tem 9 jogos, né, também como o Grêmio, está em 13º com 12 pontos. É uma situação bem complicada e o Grêmio tem Libertadores ainda. E depois, assim, uma coisa é você jogar saindo saio do rebaixamento, ganho 1, ganho 2, eu me afasto. Outra coisa é o que está acontecendo com o Grêmio. Tem que ganhar mais de 1 ou 2 partidas para poder sair do rebaixamento. Isso é o mais complicado. Né? Pois é, o Atlético Goianiense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 9 pontos, enquanto o Grêmio 6 pontos conquistados. De volta com o Sport Center e a gente já mostra para vocês os melhores momentos. O Mauro disse, foi um primeiro tempo de grandes emoções. A gente começou a ter mais emoção mesmo depois que o Internacional abriu o placar e o Grêmio começou a tentar correr atrás do empate e não conseguiu. Zé, como é que você classifica esse jogo? Foi o Internacional que mereceu sair com a vitória? Acho que mais pelo segundo tempo, né? No primeiro tempo, as duas equipes povoaram ali o meio campo. O time do Grêmio tentou jogar muito pelo lado direito, com o Pavão para cima do René, né? As principais jogadas do Grêmio foram ali pelo lado direito. Mas faltou ali um pouquinho mais de capricho para o Grêmio, como se fala hoje, né? No último terço do campo, ou no terço final, né? Em termos de opções melhores para os passes ou até mesmo para os chutes a gol. Né? No segundo tempo, e aí o Grêmio defendia com 3 atacantes, né? Para sair, fazer uma linha de 3 defensores, colocavam 4 atacantes, 4 meio-campistas e 3 atacantes para tentar surpreender a equipe do Inter, e o Inter se fechava num 4-4-2, o Alan Patrick entrando ali no meio. Quando o Inter recuperava essa bola, o Alan Patrick sempre foi a referência, né? Eles o procuravam e aí ele organizava um pouquinho mais o time. No segundo tempo, o time do Internacional, com a entrada do Arangues, né? Eu até brinquei ali com o Mauro, né? no camarim, eu falei, o Kudê, ele joga contra o Inter, né? Porque deixar o Arangues no banco é impressionante. Para mim, o melhor meio-campista que tem
no Internacional, porque ele dá uma dinâmica, ele é um jogador versátil, ele chega ao ataque, ele dá força, né, para esse meio campo, e foi assim, o Inter conseguiu preencher um pouco mais o campo, o meio campo ali, conseguiu ter um pouquinho mais de controle e conseguiu fazer o gol, mas depois foi um jogo muito disputado, né, as duas equipes tentando ali mais um abafa, né, o Grêmio tentando pressionar, tentando colocar um ritmo mais alto, e o time do Internacional se protegendo para sair no contra-ataque. Eu acho que o Grêmio, Marcela, realmente, e qualquer time sentiria a falta do centroavante ali titular, né? O cara que vai fazer o pivô, não necessariamente que o Diego tenha que finalizar todas as bolas. Sim. Mas estar ali como uma referência, isso faz muita falta pro Grêmio. Curiosamente, como o Zé falou, eles povoaram o meio campo, tanto que no primeiro tempo foi 50% de posse de bola para cada lado, mas o Inter, ainda assim, já finalizou o dobro de vezes do Grêmio. Foram 6 contra 3 do Grêmio. Nada de muito perigo, mas enfim, finalizações, né? E no segundo tempo, aí, claro, o Grêmio, eu acho que sabendo da série que vem aí sem vencer, mando de campo, torcida maior, tentou ir mais à frente, tentou ter mais a bola e conseguiu. Foram, acho que eu até anotei, 58% contra 42%. Já aumentou, foi o final, né? o número final, né? Mas mesmo assim, o número final foi de 10, na minha anotação, foi de 10 finalizações para o Inter e 10 para o Grêmio e 16 para o Inter. Então, quem chuta mais está mais próximo de ganhar, né? Mas enfim, aquele cara de Grenal, o Grêmio podia ter feito aí, ó, uma bola ou outra dessa, enfim, ter empatado. Se acaba 1-1 também, ninguém ia dizer que foi um resultado ruim ou errado. Mas deu o Inter, que por sinal, no último jogo, ganhou de 1-0 também, com um golaço do Wesley, num jogo muito igual com o Corinthians, um jogo até ruim, entendeu? Mas não foi... Até pior do que hoje, né? Pior do que hoje até, exatamente. Então era um jogo também para 0-0, 1-1, mas ele foi lá e pegou 3 pontos do Corinthians. Hoje era jogo para empate? Talvez, tá? O Grêmio fez por onde e tal. Foi lá e pegou 3 pontos. E o Grêmio do outro lado, com essa sequência sem vencer, principalmente depois que voltou a atuar na 7ª rodada. Bom, claro que ele olha lá do lado dele, ele tem a companhia só de campeões da Libertadores. Verdade. Mas eu não sei se isso é consolo, né? Acho que você vê Fluminense, não Vasco e Corinthians ao lado, cada um que faça o seu, porque a gente costuma repetir que time grande em zona de rebaixamento é pior do que elefante em areia movediça. Para patinar e sair é mais difícil do que um time menos qualificado e tal, que talvez já esteja até acostumado com esse tipo de situação. Então, se resolve mais psicologicamente, não tem a pressão enorme que esses times campeões têm quando estão lá embaixo, né, Zé? Só ver o que está acontecendo, né? No Fluminense, no Vasco. Exato. No Corinthians. No Corinthians também. A pressão é muito times grande. que já caíram também. Sim. O que sabe que as coisas... não, daqui a pouco as coisas vão se organizar. Quando cair, quando vocês todos caíram, quando esses times caíram, se organizaram, todo mundo fica naquela expectativa. Vai se organizar, vai se organizar, vai se organizar. O Renato prometeu em entrevista, o Grêmio vai sair dessa, não vai demorar, daqui a pouquinho a gente vai sair, tenham calma, porque ele garantiu. Mas a torcida ainda tem na memória, e é uma memória não muito antiga, do que aconteceu. O grande problema, Marcelo, que eu vejo, por exemplo, esse campeonato, especialmente esse campeonato brasileiro, ele está mais equilibrado, né? Ele tem mais times, eu acho que times mais completos em termos de elenco, em termos de equilíbrio de elenco. Você não tem o 11 titular, né? Os 11 titulares e os reservas são muito abaixo em termos de nível técnico, nível físico, né? Nível tático, em termos de inteligência dos jogadores de jogarem, e também a capacidade dos seus treinadores. E aí, assim, não, o Grêmio vai recuperar, não, o Fluminense vai recuperar, mas precisa avisar os adversários. Uma coisa é o que você pensa, uma coisa é o que você trabalha no seu vestiário. Outra coisa é que o time adversário trabalha, né? Porque assim, se eu jogo contra o Grêmio hoje e aproveito, eu tenho que olhar a situação do Grêmio, a fragilidade dos seus jogadores, a instabilidade dos seus jogadores e a insegurança, porque tem jogador do Grêmio que pega a bola e toca. Pega a bola e toca, não arrisca, não consegue segurar essa bola. Se eu sou adversário, se eu sou treinador e percebo isso, vamos pressionar. Vamos aproveitar esse tipo de situação para justamente você poder criar um placar maior, poder tirar realmente
Porque se o Grêmio sai, o Grêmio é um time forte. Você tira um concorrente, por exemplo, da vaga de disputa para uma Sul-Americana. Estou falando para os times que, neste momento, o Grêmio briga na tabela, né? Não dá para dizer que o Grêmio vai brigar com o Flamengo. O Grêmio está brigando com o Fluminense, com o Criciúma, com o Atlético Goianiense, com esses times que estão ali. Então, assim, é bem complicado. É bem complicado, porque não tem mais... Eu não vejo, por exemplo, o time do Grêmio, aquele time aguerrido, aquele time forte, ou tecnicamente um time que consiga sair com isso com uma facilidade maior. Eu não vejo. Você vê, o Mauro falou sobre o Diego Costa, né, hoje, né? Não tem um camisa 9. Não, é muito pouco, né? Você não tem um jogador apenas e você não consegue produzir nada. Eu queria falar sobre isso, inclusive, porque a gente está falando, e inclusive essa época de Copa América, de muitas equipes que estão desfalcadas. Ainda assim, são equipes que precisam se organizar de alguma forma, alguns treinadores conseguem. O Inter está super desfalcado também. Sim. A gente pode falar de jogadores que estão jogando a Copa América por suas seleções e a gente pode falar também de jogadores machucados. O Diego é muito importante para o Grêmio. O Renato é aquele treinador que consegue fazer com que os seus jogadores tenham de volta essa confiança que a gente vê faltando hoje no Grêmio. Mas a gente vai passando as partidas, os jogos vão se passando e a gente não está encontrando isso no Renato, Mauro. E isso é o que preocupa muito o social. A gente viu o torcedor chorando já hoje no estádio. Tá, sim, porque é a 7ª derrota e a 6ª consecutiva, porque tinha perdido antes, vinha de uma derrota quando entrou na tragédia lá e teve que paralisar tudo. Então, são 6. Então, o discurso do Renato tem que ser muito forte, a gente sabe o jeito dele trabalhar, ele tem muita moral lá, tem muito domínio sobre o grupo, mas a cada dia você vai lá, faz um discurso, é agora que nós vamos nos recuperar, não tem jogo melhor para recuperar do que um Grenal, vamos arrebentar aqui e vai mudar tudo, aí não vai. Aí vem um outro jogo, não vai, já são 6, é muito. Primeiro você começa a ver assim, a distância que está do líder. Aí, para pensar em título, já começa a esquecer e nós estamos ainda na 11ª. E para eles, nem nisso. Né? Para eles, a 9ª rodada, 9 jogos. Mas você começa a ver a distância do líder. Tem uma, né? Flamengo 21, Palmeiras 20, Botafogo 20 e Atlético 18. Os 4 primeiros. Flamengo joga amanhã. Se ganha do Fluminense, 21 vira 24. O Grêmio tem 18 pontos. O Grêmio tem 6. Então, assim, tá tudo bem, irmão. O Grêmio teria, nesse caso, 2 jogos a menos. Certo. Tem. E que não é garantia, né, mano? Não é, esse que é o problema. Garantia, esse é o problema. Inter, ao contrário, também. O Inter tem um adversário muito difícil pela frente, apesar de jogar em casa, o próximo jogo, que é o Atlético Mineiro. Sim. Que vem lá de seus vacilos, também precisa recuperar. Mas o Inter pode falar, tem um jogo a menos. Se ele ganhar, ele entra no G4. O Inter está com 17 pontos. Né? Vai para 20. Com 17, Então, mas vai para 20 com um jogo a menos. Fica no bolo ali. Tá lá. Nós estamos falando de 2 situações completamente opostas. A do Grêmio aqui embaixo e a do Inter, sim, ter uma perspectiva de poder até chegar lá em cima e brigar. O que a gente vê em campo de Internacional e de Grêmio condiz com essa pontuação de 17-6? Eu vou me basear nesses últimos 2 jogos do Inter que eu vi. Eu não vi nada de excepcional do Inter também. Tem o desfalque do Valência, tem o Borré, né? Tem alguns jogadores que são importantes. Mas a qualidade de jogo, eu acho que assim, eu ia até dar o exemplo, né? Sobre você joga contra um time grande, por exemplo, Corinthians. O Internacional jogou contra o Corinthians, né? Tinha oportunidade de vencer e vencer bem. Venceu por 1-0 num jogo também ruim. Você vê o time do Grêmio jogando também, você fala, pô, agora vai, né? Vem de uma Libertadores, teve a pausa, agora recupera. O Renato vai saber utilizar essa questão da tragédia que infelizmente aconteceu lá em Porto Alegre, porque ele consegue transformar isso para o lado motivacional, né? Para os seus jogadores e tal. Mas aí você vê as limitações da equipe do Grêmio. Você vê algumas limitações, por exemplo, um time lento, um time que depende, por exemplo, dos meninos que entram para dar velocidade. É muito pouco nesse momento. O time do Grêmio tem que jogar um pouco mais... tem que eu, assim, né, como um ex-jogador, eu vejo, tem que jogar com um pouco mais de espírito, sentir um pouco mais o jogo. Eu vejo o Grêmio ainda longe daquilo que o Renato sempre conseguiu tirar desses jogadores, os momentos difíceis. Lembrando, por exemplo, fazendo uma comparação, é lógico que tem o intervalo no meio, né? Mas como foi a partida do Grêmio contra o Estudiantes? Lá, que o Grêmio precisava ganhar, precisava reverter, ganhou com um homem a menos, é um time... O primeiro jogo depois, o primeiro jogo. Ele é um 4-0, Sim. Isso? É uma goleada, assim. Entendeu? Aí você vê agora o time... A impressão que dá é que o time está caindo.
O time está sentindo muito essa pausa. E o Renato tem que agir muito rápido, tem que trabalhar essa maneira que ele sempre trabalha de isolar o grupo e ele tomar frente, né, tomar partido. Só que tem um problema, o Renato não entra mais em campo. Esse é o grande problema. O Renato pode falar, o Renato pode tentar motivar, pode criar situações táticas, coisas diferentes, mudar jogador, tirar um posicionamento, jogar com 3, jogar com 4, ou com 2 atacantes, ou com 3 atacantes e tal. Mas o problema é que esse time está muito distante daquele Grêmio que você sentia um algo a mais dentro do campo, que o Renato sempre teve essa condição de tirar dessa equipe, né? Ontem a gente discutia essa situação, comparando um com o outro, num programa, e alguém argumentou, mas a tabela do Grêmio foi mais complicada do que a do Inter. Depois que parou do 7-1 para cá, o Grêmio pegou o Flamengo, pegou o Inter agora, mas, por exemplo, ele já começou perdendo em casa, que não é mais casa, né? Para o Red Bull logo de 2-0. Era um time, inclusive, esse jogo com o Red Bull era um time reserva. O Renato estava poupando porque estava em Libertadores. Mas aí tomou de 2 na volta. Aí depois Aí tem Flamengo, estou vendo aqui, Flamengo, tem aqui o jogo, né? Jogou contra o Huachipato, 1-0, ganhou, depois Grêmio e Estudiantes 1-1, Flamengo perdeu 2-1, Grêmio e Botafogo, perdeu para o Botafogo, Fortaleza e Internacional hoje. Pois é, pegou Fortaleza lá, Fortaleza que vinha de uma derrota, estava precisando se recuperar, não é fácil ganhar do Fortaleza mesmo, em nenhuma situação, lá no Castelão, mas enfim. Ainda assim, porque o São Paulo, o Inter nesse caminho ganhou do Corinthians, o Inter empatou com o São Paulo, o Inter perdeu para o Vitória quando jogou fora, e não dá, porque assim... O que vem pela frente aí? Agora, o que é fácil agora? Que time que você escolhe aqui, que você fala, isso aqui eu garanto 3 pontos. Não tem isso. Você tem que estar bem. O Vitória, que era o Lanterna, não é mais, nem na zona de rebaixamento. Não tem. O Criciúma vou jogar em casa, o Criciúma até tem jogado fora de casa. O Cuiabá veio aqui e ganhou do São Paulo. Os próximos jogos, Mauro, do Grêmio. Atlético Goianiense e Grêmio, Grêmio e Fluminense, Grêmio e Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Olha lá. Então, o Renato vai ter que ter um bom discurso e o time realmente dá uma reação, porque é óbvio que esses times que estão ali frequentando o Z4 não deveriam estar ali, todos eles. A gente coloca aí o Gustavo Martins fazendo contra o gol do Internacional, a gente ficou em dúvida, porque quem cabeceia é o Vitão, o zagueiro do Inter. E cabeceia, bate ali no Gustavo Martins e acaba entrando, mas a arbitragem deu mesmo o gol contra. A gente vai mostrar, deu o gol contra. A gente achava, Marcelo, pro Gustavo. Assistindo ao jogo ali, eu com o Zé, a gente achava que de repente o VAR ia querer olhar se o Jeromel não foi empurrado, mas o árbitro estava ali, pelo visto viu. Olha, foi acabou sendo lance de jogo mesmo. Eu também achei, assim, vindo de trás ainda não ia prejudicar em nada. Isso.